Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Obrigado a quem vai acompanhando e deixando feedback. Então, para o episódio de hoje, que, como é óbvio, vai abordar aqui os dois pilares da filosofia e da saúde, vamos tentar abordar esses pilares através de três tópicos: mudança, relações e egoísmo. Todos eles já abordados em episódios anteriores de alguma forma. E hoje, aqui em modo, mais uma vez, em freestyle, porque considero que estes três tópicos são realmente impactantes e eles relacionam-se todos os dias, muitas vezes, e porque existem N situações tão simples e tão frequentes na nossa vida com que nós conseguimos realmente entender como é que eles estão relacionados e o impacto que eles têm. Então, mudança aqui é, nesta perspectiva, na maioria das vezes, quando as pessoas querem mudar algo, e aqui eu vou usar um exemplo prático como eu quero perder peso, a maioria das pessoas irá tender a pensar em fazer alguma mudança, alguma alteração na sua nutrição. Comer menos, mudar alimentos, ir a uma consulta, ter um plano específico, entrar num programa qualquer, etc. O que é que se sabe pela experiência? Que dependendo de como estes programas, estes planos, etc., são criados, isto grande parte das vezes não dá resultado nenhum ou dá a curto prazo, mas não dá resultado a médio e longo prazo. Porquê? Porque a mudança foi feita, acima de tudo, apenas ao nível do comportamento. Então, eu comia de uma determinada maneira e agora estou a tentar comer de uma maneira diferente. E isto implica uma mudança, normalmente, de vários hábitos. Hábitos que não têm só a ver com repetição, têm a ver com tudo aquilo que esses hábitos nos dão. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, gerimos os nossos recursos de energia também de maneira diferente e por isso tentar, de repente, só mudando aqui rapidamente e muitas vezes à força, à bruta, o comportamento em si, torna-se desafiante que essa mudança seja sustentável e de longa duração. O que é que se sabe? Que é muito mais fácil e acontece de uma forma muito mais natural. Eu até posso começar já a tentar mudar alguns comportamentos, mas acima de tudo, eu se calhar tenho que entender a maneira como o meu cérebro vê a nutrição. Porque é que eu tenho tido estes hábitos? Porque é que eu tenho comido desta maneira? Porque é que é tão difícil muitas vezes mudar? Qual é a minha relação com a comida? O que é que eu estou à procura com a comida? O que é que ela me dá? Como é que eu penso? Porque a partir do momento em que eu se calhar vejo a comida apenas como um ponto de encontro entre pessoas e como uma fonte de prazer, por exemplo, é só um exemplo, e passo a ver a nutrição como a qualidade da energia que eu ponho no meu corpo para ele estar bem, para ele pensar, para ele ter saúde, etc. Quando eu penso que há pessoas que não têm muito e que se calhar aquilo que eu como deveria ser apenas aquilo que é o suficiente para mim, o mínimo indispensável, e não o máximo dispensável. Portanto, quando eu penso que de facto cada coisa que eu coloco dentro do meu corpo, dependendo de onde é que ela vem, como é que foi criada e por aí fora, vai ter impacto em mim, ela não deixa de se calhar também significar algum prazer de vez em quando, mas não significa se calhar dependência. Então, quando eu mudo a minha visão do que é comer, o que é a nutrição, automaticamente o comportamento muda, mas só porque já não faz sentido continuar a ver a comida daquela maneira. Portanto, eu mudo o comportamento, mas acima de tudo eu mudo a minha perspectiva. É esta a mudança a que eu me referir, que eu me refiro, peço desculpa, quando estou a dizer abordar este tópico. Egoísmo. Egoísmo já vimos há uns episódios atrás que tem acima de tudo a ver não com um egoísmo ético, vamos dizer assim, mas com um egoísmo fisiológico.
Porque quando nós, e aqui se calhar eu poderei ser, eh, assumir, vamos dizer assim, que é verdade quando se diz que a maioria de nós, para não dizer todos, quer sentir-se amado, quer sentir-se valorizado, reconhecido, respeitado. ah, Quando nós queremos sentir isto, nós queremos sentir isto não é de uma perspectiva provavelmente esotérica, espiritual, transcendental. É mais numa perspectiva fisiológica. Porquê? Porque assim que eu sinto estas coisas, isto significa que eu, de alguma forma, consigo integrar-me num grupo, nem que seja só com mais uma pessoa, ou mais algumas pessoas, ou em muitas pessoas, ou numa sociedade. Porquê? Então, se eu faço parte, eu tenho valor para estas pessoas, então tudo o que é a minha vida vai ser mais fácil. Eu não tenho que andar em pânico, a achar que estou aqui sozinho no mundo, que não serve para nada. Não. Tudo isto pode relaxar, a vida é mais fácil e pronto. Portanto, isto tem a ver com um egoísmo que é fisiológico. Eu quero saber da minha sobrevivência, logo, eu sei que isso é mais fácil se eu socialmente tiver este reconhecimento, for aceite e depois as relações. Porquê? Porque o nosso dia é feito de relações. Estamos sempre entre pessoas muito próximas, pessoas mais ou menos próximas e pessoas muito distantes e pessoas que se calhar nem conhecemos, nem vemos, mas estão a fazer coisas que têm impacto. Portanto, relações há de vários tipos e têm impacto na nossa vida. E então aquilo que nós vamos ver é que estes três tópicos tantas vezes têm influência uns nos outros. Na minha prática, enquanto personal trainer, eu trabalho para ajudar as pessoas a ter mais saúde, a atingirem os seus objetivos, etc. E trabalho na área há 20 anos. E eu digo 20 anos não para me gabar, mas para dizer que já trabalhei com, não só tive muitos clientes ao longo dos anos, como trabalhei com muitos colegas ao longo dos anos em espaços diferentes. E um espaço não é diferente do outro, as pessoas não são assim tão diferentes umas das outras, e por isso eu posso dizer que tantas vezes a maneira como nós ajudamos as pessoas a melhorar a sua saúde tem também um lado de egoísmo, um lado de eu faço assim porque eu sei que vais continuar a treinar comigo, vou continuar a ganhar dinheiro, vou continuar a ter clientes, há uma valorização do meu trabalho, eu sinto-me respeitado, reconhecido, tudo isto. Portanto, eu ajudo, mas porque sei que há um retorno associado a essa ajuda. Se não, será que ajudava? Será que não ajudava? Fica a questão. Mas esta noção de que eu dou porque recebo, que também já foi abordado, faz exatamente com que a maneira como nós interagimos com os outros seja, eu diria até muitas vezes, sem termos a noção, de criar dependência. Então eu vou agir como o que sabe, tu vens treinar porque tens um compromisso comigo, portanto eu estarei aqui à tua espera, se tu precisares da minha ajuda, ok, se quiseres que eu te ajude na parte da nutrição, ok, eu dou-te os parabéns, eu dou-te a energia, faço-te o reconhecimento aqui no treino, dou-te um high five, etc. E então, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dar tudo e a outra pessoa sente-se muito bem, mas sente-se muito bem se tiver isso. Porque aquilo que nós criámos com este sistema foi um sistema de dependência, que se a pessoa, por algum motivo, de repente, ou nós não estamos com ela, ou não nos conseguimos entregar aquilo que temos habituado a pessoa a receber, de repente, o que acontece do outro lado? Eu já não sinto que tu queres saber, o serviço já não é o mesmo, tu não me dás a palmadinha nas costas, tu não me dás a energia e, portanto, na verdade, eu estou a dar porque eu estou a criar aqui uma necessidade em mim, na minha pessoa, no meu produto, no meu serviço, etc. E isto é assim na área do PT, por isso muitas vezes nós vemos isso até na comunicação. A comunicação é
Se eu fosse assim, fazia assim, e depois assado, não fazia isto, não ia por aqui, ia mais por ali, atenção, que sabemos que lá, lá, lá. E este é o discurso do pai que diz ao filho o que é que ele deve fazer. Portanto, todo este discurso é de dependência. Queremos ajudar? Não vou dizer que não, mas queremos ajudar porque temos esse retorno. E isto é assim em todos os tipos de relações. Relações amorosas, as pessoas criaram relações de dependência. Ah, tu já não me perguntas como é que eu estou. É porque não queres saber. Ah, tu já não sei o quê. Habituaste-me a isto, habituaste-me àquilo. Estou habituado, eu estou habituado, habituado, e agora quando não recebo, eu sinto-me mal. Por isso, as pessoas estão muitas vezes dependentes emocionalmente umas das outras. Mas vamos pensar, mais uma vez digo, não quer dizer que não queiramos ajudar, mas vamos pensar qual seria o expoente máximo de ajudarmos alguém. Um filho, um marido, uma mulher, um colega, um amigo, um cliente, o que seja. Qual seria o expoente máximo da ajuda? Seria esta pessoa não precisar de nós. Ser autónoma, ter com ela todos os recursos necessários para mudar, para fazer, para agir, para ter os resultados que quer. Não a dependência de mim, do outro. Não, não isso. Portanto, o expoente máximo é a autonomia da pessoa. Como é que se cria a autonomia? É neste sistema que temos ajudado porque sabemos que há um retorno? Ou é através de algo, em termos de comunicação, em termos de interação, que na verdade coloca a responsabilidade na pessoa, coloca o orgulho daquilo que é conseguido na pessoa, não eu sinto orgulhoso de ti. Não, não. Tu é que tens de sentir orgulhoso de ti, não sou eu. Eu estou aqui. Se precisares, dizes-me assim, Pedro, qual é a tua opinião? Eu respondo, ajuda-me a fazer isto. Eu posso ajudar, mas não numa perspectiva de tu dependeres de mim. Ok? Portanto, provavelmente a nossa comunicação, as nossas interações, tudo isso mudaria. E agora vou dar aqui um exemplo, porque para tocar exatamente novamente ou voltando atrás ao tópico da mudança, mas que espero eu, de alguma forma, conseguir integrar aqui estes três tópicos, que é, eu não deixei propriamente na minha vida profissional, etc., eu ser um bocadinho assim. Mas aquilo que aconteceu foi que, há uns tempos atrás, não porque li num livro, não porque alguém me disse, não, foi simplesmente eu começar a ter a noção de que eu estava dependente, é como se eu fosse o cliente nesta situação, eu estava dependente de que outras pessoas me fizessem sentir o amado, respeitado, valorizado, reconhecido e por aí fora. Eu estava tão dependente disso, ok? Que se isso não acontecesse, eu sentiria-me mal, frustrado, desanimado, triste. E é quando eu começo a perceber na minha dependência emocional dos outros que eu começo ao mesmo tempo a ter noção que eu também crio dependência noutras pessoas, ou até nas mesmas. Portanto, eu não só estou dependente, como eu crio dependência, porque na verdade eu também quero sentir que os outros me veem como algo necessário, que também eles estão dependentes de mim para se sentir bem. E é aqui que eu digo que a mudança acontece não porque eu forço um determinado comportamento, mas porque eu, de repente, deparo-me com uma quantidade de, vamos dizer assim, de consciência, de noção, de que eu já não consigo voltar atrás e pensar da mesma maneira. E por isso eu não só não quero ser dependente, eu posso aproveitar aquilo que outros me poderão genuinamente querer dar. Eu não vou negar, eu não vou ser frio, eu não vou ser distante e isolar-me. Eu só não estou dependente. Quer dizer que se isso não acontecer, está tudo bem. Se acontecer, ótimo. É um bónus.
é um luxo. Então aqui deste lado, eu também não vou, ou vou, dentro daquilo que eu conseguir, criar um mínimo de dependência. Quer dizer que eu, se puder comunicar, ajudar de uma forma a que seja a própria pessoa a tomar as suas decisões, a encontrar as suas soluções, a pensar por ela, a explorar, por exemplo, no caso do treino, a explorar o corpo da maneira que ela quer, sem eu lhe dizer que está certo ou que está errado, que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Se eu conseguir providenciar um contexto numa determinada relação que faça com que a outra pessoa tenha realmente os resultados que ela quer, acima de tudo, por causa dela mesma, ótimo. E eu acho que isto seria o ideal. E é aqui então que eu, porque sei que há um egoísmo fisiológico que tem impacto nas relações, na dependência, nas expectativas e, muitas vezes, então, no sofrimento consequente dessas mesmas relações, então eu mudo a minha perspectiva sobre como tudo isto deveria funcionar e agora, automaticamente, sem eu forçar muito, eu vejo-me a dar menos palmadinhas nas costas. Quando eu vejo que realmente há qualquer coisa de extraordinário, eu posso fazer um reconhecimento, mas eu quero, acima de tudo, que seja a pessoa a entender e a ter esse reconhecimento dela própria. Isso é que é autoconfiança, isso é que poderá ser amor próprio, isso é que poderá ser autoestima e por aí fora. Não uma estima que é dependente, não um amor que é dependente. Ok? Então fica aqui a reflexão sobre não só a perspectiva que nós temos sobre o que é que será ajudar a sério o outro, se estamos realmente a tentar ajudar, o que é que seria o resultado ideal? Ou se estamos a tentar ajudar porque sabemos que isto vai nos ajudar a entrar aqui no loop e eu ajudo e ele continua ao meu lado, ou continua a treinar comigo, ou continua dependendo de alguma coisa e eu sou necessário. Fica a sugestão de reflexão. Até um próximo episódio e até lá, cuide-se.